Quero convidar o pastor Valdinei aqui à frente, por favor. O pastor Valdinei, ele é uma pessoa, assim, pelo pouco que eu conheço ele, eu sei que ele é uma pessoa muito dedicada à palavra de Deus, ao ensino. Durante a pandemia, ele escrevia uma revista chamada Clube de Sabedoria, e ele me convidou para escrever com ele. Durante todo mês a gente mandava uma mensagem para ele colocar na revista, né? E o pessoal não podia frequentar a igreja, foi muito edificante aquele tempo, né? Que a gente aprendeu muito nesse tempo. Tudo Deus tem um propósito, né? Então é um homem que conhece muita palavra, que pega muita palavra. Só para você ter uma ideia, ele tem 21 títulos de livro escrito aí, acho que deve ter mais algum vindo por aí, mais 2, então uma benção. Vamos ouvir o pastor Valdinei sem mais delongas. Fique à vontade, pastor. Queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês nesta noite e podemos ser edificados pela palavra do Senhor. Recebemos tudo quanto Deus tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus, amém? Mexe aí com umas 4 ou 5 pessoas que estão perto de você e diga para ele: vai dar tudo certo em nome de Jesus. Declare isso para a vida dele, declare isso para a vida dela em nome de Jesus. Diga para ela: vai dar tudo certo em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu estou de passagem aqui, mas muito feliz mesmo. A gente teve um contato assim muito gostoso, como disse o pastor, no período da pandemia, e é uma pessoa que a gente respeita e admira também. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui. Trago a saudação do meu superintendente, pastor José de Jesus Batista, mandou um abraço para o senhor, grande homem de Deus também, que a gente tem um carinho muito grande. E amanhã eu estarei lá em Frutal, ministrando a palavra do Senhor no Congresso de Missões. Eu vou estar ministrando amanhã à noite, depois de amanhã de manhã e à noite também, o tema sobre missões, fome e sede da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai estender as suas mãos ali e vai abençoar, não porque a gente é alguma coisa, mas porque Ele é. E a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. E eu creio que nesta noite também Deus tem algo para fazer na sua vida, amém? Deus pode usar a mim, apesar de mim, Ele pode fazer algo muito lindo na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. O pastor falou sobre o Clube de Sabedoria, e foi algo muito interessante. A revista Clube de Sabedoria foi um mover muito grande de Deus. Mas o nome não foi simplesmente um nome aleatório jogado assim. E eu gostaria de compartilhar com vocês porque que desde 2016 Deus tem me levado a essa busca pela sabedoria divina. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, por favor. Lá no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo de número 1. E eu vou falando conforme Deus der graça aqui nesta noite, em nome de Jesus. Perguntei para o pastor até quando que eu posso pregar. Ele disse que eu posso pregar até meia-noite, mas 9h30 vocês vão embora, eu vou ficar sozinho pregando aqui. 2 Crônicas, capítulo de número 1. Para nós adiantarmos, do verso 7 a seguir, até o versículo de número 14. Eu vou ler na NVI, vocês vão acompanhando, e eu tenho certeza que o sentido é o mesmo, nós vamos entender bem a palavra do Senhor. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que queres que eu lhe dê. E Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua palavra, meu pai Davi, pois tu fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem poderá governar este teu tão grande povo? Disse o Senhor a Salomão:
já que este é o desejo do teu coração, e você não pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos teus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riqueza, e bens, e honras, como nenhum rei antes de ti teve, e também nenhum depois de você terá. Amém? Que Deus abençoe sua palavra, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Bom, eu gostaria só de compartilhar algumas coisas aqui, para a gente já entrar nesse contexto aqui. Salomão sente uma necessidade de sentir Deus na sua vida. Salomão tem algumas experiências, mas falta aquela experiência maior com Deus. Deus permite algumas situações da nossa vida para nos levar a essa fome, essa sede de Deus na nossa vida. O fato de Deus pegar Abraão e falar: oferece ao teu filho, teu único filho, a quem tu tanto amas, não foi algo aleatório. A gente prega muito sobre Abraão, mas a realidade é que a história tem duas pessoas, não é só Abraão, é Abraão e Isaac. Porque Isaac foi a vítima de toda aquela situação. E não foi assim: Abraão pensou, vamos matar um hoje, você. Não, Deus escolheu a dedo Isaac. Por quê? Isaac seria o sucessor de Abraão. Isaac precisava ter uma experiência pessoal com Deus. Não tem como alguém sair para o campo missionário, não tem como alguém pregar a palavra, não tem como alguém ser líder de uma célula ou líder de um departamento, se ele nunca teve uma experiência com Deus. Ele pode ser um grande crente, pode ser uma bênção na presença de Deus, dizimista fiel, maior dizimista da igreja, pessoa boa demais, nunca roubou, nunca matou, nunca mentiu, bom testemunho, mas se ele não tiver uma experiência com Deus, algo está faltando. E Deus tem uma maneira de trabalhar. Talvez você não está entendendo o que você está passando hoje, mas talvez tudo isso que Deus está fazendo na sua vida é um trabalhar para te levar para um outro nível, um nível maior, mais profundo na presença dele. Salomão sentiu esse desejo, e quando ele sentiu esse desejo, não tinha um outro lugar para ele buscar a presença de Deus a não ser Gilgal, a terra onde Deus falava com o seu pai. E a Bíblia diz que o filho sábio ouve a voz do seu pai. Salomão aprendeu a ouvir a voz do seu pai. O seu pai, no finalzinho, no livro de 1 Crônicas, se você voltar uma paginazinha lá para trás, o Senhor fala assim: olha, e agora você, Salomão, meu filho, reconhece o Deus de teu pai e anda pelos seus caminhos, porque ele, se você o honrar, ele te honrará. É algo muito lindo de Deus. E nesse momento ele lembra-se dessa palavra do seu pai, reconhece o Deus de teu pai. Aonde que Deus falava com Davi? Em Gilgal. Salomão pega toda a sua comitiva e diz: hoje eu tenho uma necessidade de ouvir Deus falando comigo. Hoje eu preciso ouvir Deus, vamos para Gilgal. Ele já vai no exagero, leva 1000 sacrifícios para Gilgal. Ele não está em Jerusalém, no templo, ele está no momento da sua intimidade com Deus. E lá em Gilgal, eu não sei se foi num sonho, se foi numa visão, se foi numa revelação, numa teofania, eu sei que Deus apareceu a Salomão. E quando Deus aparece a Salomão, Deus aparece e faz uma pergunta para ele: Salomão, o que você quer que eu te faça? Como se ele dissesse: por que você veio aqui hoje? Será que Deus não está olhando para nós nesta noite, dizendo: por que você veio aqui nesta noite? Será que foi só uma convocação humana? Uma atração, um caniço agitado pelo vento que vem lá de perto de Sumaré, Nova Odessa? Ou será que nesta noite Deus marcou um encontro contigo para fazer algo na tua vida? É legal porque o mais improvável dos homens, a mais improvável de todas as situações é naquela que Deus age. É como aquele camarada que Acabe troca de lugar com Josafá. Josafá está com a armadura de Acabe, Acabe com a armadura de Josafá, todo mundo tentando matar Acabe. Quando descobre que é Josafá, não, deixa embora. Aí a Bíblia diz que alguém, no acaso, entoou o seu arco e soltou uma flecha.
E por acaso, a flecha cravou bem no cinto de Acabe e o feriu para a morte. Será que foi acaso? Ou será que foi o mover de Deus? Será que você veio aqui nesta noite pelo acaso ou você veio pelo mover de Deus? Será que Deus te trouxe aqui porque existe acaso também? A Bíblia diz que o tempo e o acaso afetam todas as pessoas. Será que foi realmente o acaso ou foi o mover de Deus? Salomão estava ali naquela noite, só com o desejo de ouvir Deus, e de repente Deus aparece e faz a pergunta para ele que talvez ele não esperava: o que você quer que eu te faça? Já pensou se nesta noite Deus aparece aqui e fala assim: um desejo só, peça agora, o que você vai pedir? Nossa, pastor, deixa eu pensar um pouquinho. Então, Salomão não teve tempo de pensar. Mas o interessante é que mesmo Salomão não tendo tempo de pensar, ele fala: eu quero sabedoria. E aí foi uma coisa que eu questionei muito no meu coração: por que Salomão pediu sabedoria? Alguém diz assim: foi revelação de Deus. Não, Deus está falando com ele. Deus está perguntando o que você quer. Agora, Deus pergunta o que você quer e Deus dá uma revelação para ele que é sabedoria? O próprio Deus perguntando e o próprio Deus respondendo? Então foi uma ação do Espírito Santo. Piorou. O pai olhando para Salomão dizendo: o que você quer? E o Espírito Santo falando no ouvido, confabulando contra o pai: pede sabedoria, que é isso que ele quer. Foi. Aí a gente vem para a ciência moderna. Foi um insight. Não, menos. A Bíblia mostra por que Salomão naquele dia pediu sabedoria. Vamos passear um pouquinho na Bíblia nessa noite? Amém? Provérbios 4. Glória a Deus. Vamos lá no verso 3. Olha que legal. Porque quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, vamos até o 11 aí, ele me dizia, ele me ensinava e me dizia: pegue-se as minhas palavras de todo o seu coração e obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria. Então não foi um insight, não foi uma revelação de Deus, foi um pai monitorando. Procure obter sabedoria e entendimento. Não te esqueça das palavras, nem delas se afaste, das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela te protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é esse: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique a autoestima em sabedoria, e ela te exaltará. Abraçando-a, ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a tua cabeça e lhe dará um presente, uma coroa de resplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu te digo, e você terá vida longa. E eu o conduzi pelo caminho, e eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei pelas veredas retas. Deixa esse versículo aí. Então vamos lá. Versículo 3, deixa esse aí. O versículo 3 diz: porque eu era pequenininho, tenra idade, meu pai pegava na minha mão, andava pelo caminho, andava pelo palácio, mostrava os quadros, o ouro, a prata, as armaduras, a beleza, a estrutura, e dizia para mim: nada disso tem valor, meu filho. Apegue-se à sabedoria. Se for necessário, venda tudo que você tem em busca da sabedoria. Ouça as palavras da minha boca. Olha para a minha boca, filhinho. Filhinho pequenininho, olha para a minha boca. Sabedoria. O que o papai quer que você busque? Sabedoria, papai. Isso, nunca se esqueça. Continuava andando no palácio. O que o papai quer? Sabedoria. Ia crescendo que o papai quer? Sabedoria. Ia crescendo que o papai quer? Sabedoria. Maior que ele, o que o papai quer? Sabedoria, pai. Isso, nunca se esqueça disso. Davi morre. Quando Davi morre, ele vai buscar a presença de Deus. Deus aparece e fala: agora, peça só uma coisa, o que você quer? Sabedoria. Foi uma revelação? Não. Foi uma visão? Não. Foi uma mentoria, um conselho do seu pai desde criança. O filho sábio ouve a voz do seu pai.
o seu pai estava lhe ensinando. Sabe por quê? Eu falei para você deixar esse versículo, mas nós vamos ter que mudar. Sabe por quê? Porque depois a gente volta a dizer. Porque a sabedoria de Deus, ela tem algo tremendo na nossa vida. E eu gostaria que você guardasse isso na tábua do seu coração. A sabedoria de Deus, ela tem o poder de revelar o futuro. Diga comigo, a sabedoria de Deus tem o poder de revelar o futuro. Que coisa tremenda! Davi já sabia o futuro, porque Davi tinha a sabedoria de Deus. Deus o escolheu e lhe capacitou com sabedoria. Vocês lembram que um dos dons espirituais é o dom da revelação, do conhecimento, da palavra de sabedoria, que a gente chama de revelação? Por quê? Porque é uma revelação do que Deus ainda vai fazer. Porque o diabo, ele conhece o teu passado, ele te acusa por causa do teu passado. As pessoas conhecem o teu presente e julgam você por causa do teu presente, mas só Deus conhece o teu futuro e sabe o que é melhor para você. É Ele quem conhece. Então Deus já sabia o futuro. Será que Deus já sabia? Davi já sabia o futuro, já sabia o que iria acontecer. Será que sabia? Nós estamos em 2 Crônicas, volta uma página para trás, 2 Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 28. Glória a Deus. Eu não estou pregando nessa noite, eu estou compartilhando com vocês a palavra do Senhor. 1 Crônicas 28, versículo 2, diz assim: e o rei Davi se pôs em pé e disse: escute-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha em meu coração um propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. E eu fiz plano para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me dentre todas as famílias para ser rei de Israel para sempre. Verso 5: e dentre todos os meus filhos que Ele me deu, Ele escolheu Salomão para se assentar no trono de Israel, o reino do Senhor. E Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus atos, pois eu o escolhi para filho, e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças que faço hoje. Conclusão: Davi sabia quem iria ser o filho escolhido de Deus para sentar no trono. E Deus falou: eu serei pai dele e ele será meu filho, porque só tem uma maneira de alguém que é príncipe se tornar rei, é quando o pai morre. Aí o pai morreu, o príncipe deixa de ser príncipe e se torna rei. Então o pai já estava morto, mas Deus falou: eu serei o pai do rei de Israel. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E eu serei com ele se ele observar os meus mandamentos. Como Davi já sabia que Salomão desde pequeno seria o futuro rei de Israel, ele foi mentoreando, ele foi aconselhando Davi, aconselhando Salomão até Salomão crescer, porque ele sabia que um dia ele iria partir, mas Deus continuaria agindo na vida do seu filho. Olha que coisa tremenda, querido. A Bíblia diz: ensina o teu pequenino no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Tudo que você tem semeado na vida do teu filho está num bom depósito. No momento certo Deus vai agir e trabalhar de uma maneira tremenda e espetacular para a glória do Senhor. Eu tenho um filho, eu tenho 4 filhos, uma adotiva, mais 3 naturais, e o filho do meio, Daniel, ele é um menino muito abençoado por Deus, um milagre de Deus, um milagre. Se eu for contar só um milagre de Deus na vida dele, eu já vou gastar o culto inteiro. Curado de epilepsia aos 2 anos de idade, sem nenhuma gota de remédio, até aquele dia, 6 ataques por dia, 2 durante a noite, todos os dias. Eu gastaria um culto para contar como é que Deus fez na vida dele. E apaixonado por Deus, a mãe dando banho nele quando criança, ele já cantava corinho, só que ele inventava os corinhos dele. Ele dizia: Jesus, eu quero morar com você, eu não quero mais ficar aqui nessa terra, leve eu hoje. A mãe: credo, menino, está amarrado em nome de Jesus. Não amarra não, mãe, eu quero Jesus. E ele ficava desse jeito cantando para Jesus. Se apaixonou pelo Senhor. Como todo menino teve a sua infância, teve os seus momentos de molecagem, de pular muro de escola, de fazer aliança com gente que Deus não se agrada, e nunca usou droga, essas coisas, mas teve os seus momentos de
de maluquice. Tivemos que tirar ele da escola no segundo ano de colegial, porque Deus falou conosco que ele estava indo para más companhias e iria se perder. A gente obedeceu a voz do Senhor, tiramos. Depois ele fez um cursinho especial lá, tipo CBJ assim, e concluiu. Mas ele tinha uma sabedoria muito grande que Deus deu, porque Deus falou que iria dar para ele. Aqueles neurônios que morriam em cada ataque epilético, Deus falou que iria sobressair a sabedoria que Deus daria para ele. Ele foi fazer uma provinha para entrar numa escola técnica de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistema. Ele fez a provinha, passou em primeiro lugar, depois ele descobriu que era faculdade, ele pensou que era só um cursinho, passou em primeiro lugar. E aí ele foi lá, começou a fazer, só que ele não conseguiu terminar, porque a IBM chamou ele antes da hora. Depois a IBM falou: você é muito inteligente, você tem duas opções, nós efetivamos você ou você continua na escola. Falou: não, tranca para a faculdade. E a faculdade dele foi a IBM, hoje ele está trabalhando no Bradesco Online, ganhando sei lá quanto, e Deus tem estendido as mãos sobre a vida dele. Mas teve um momento que Daniel perdeu a vontade de ir para a casa do Senhor, perdeu a vontade de adorar o Senhor, perdeu a vontade de estar na presença do Pai. Mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E foi trabalhando, e sem pesar a mão, sem jogar ele no leito de enfermidade, como a turma diz: cuidado, vai para o leito, vai. Sem nada disso. Deus simplesmente falou ao coração dele. E de repente o coração de Daniel, que estava pendendo para mundanismo mais dentro de casa mesmo, sabe, internet, jogos online, e nada de Deus, e eu quero ficar na frente do computador, não quero ficar no culto tocando, eu quero ficar aqui. De repente Deus falou assim: eu inclino. A Bíblia diz no livro de Daniel: o coração do rei está na mão do Senhor, ele inclina para onde ele quer. Deus simplesmente inclinou o coração de Daniel, e Daniel volta a ser apaixonado pelo Senhor, volta a ter aquela paixão, começa a se tornar ministro, vai pregando a palavra. Foi até Londrina, se apaixonou pela filha do pastor lá de Londrina, casou nesse final de semana, está lá numa lua de mel no Chile, para a glória do Senhor Jesus, e o mês que vem vai ser apresentado a pastor, e no ano que vem vai ser consagrado a pastor, porque Deus, Ele é o dono de tudo. Deus sabe a hora dele inclinar o coração. E Davi, sabendo do coração de Salomão, já foi ensinando, e Salomão já sabia qual era o plano de Deus, Salomão já sabia qual era a ação de Deus na sua vida. E ali, por quê? Porque Deus já deu a direção para Davi. Mas eu preciso falar para você sobre 3 lugares onde Deus revela a sua sabedoria. Eu gostaria de compartilhar com você de forma rápida. Eu começo a contar testemunho, eu vou indo embora. E eu gostaria que você abrisse em Jó, capítulo 28. Jó 28, versículo 12. e 13. Eu preciso dizer uma coisa para você: Jó é um livro tremendo. Dizem alguns estudiosos que Jó é um livro de sabedoria. Inclusive, se você ler Jó 28 e não olhar e ver que é Jó escrevendo, você acha que é Salomão escrevendo, porque é tremendo 28. Mas no versículo 12 ele diz assim: onde porém se achará sabedoria? Onde está o entendimento? Na outra tradução diz assim: onde está a inteligência? O homem não percebe o valor da sabedoria, e ela não se acha na terra dos viventes. Olha que interessante, o homem não percebe o valor da sabedoria. Você lembra que Davi disse para Salomão: Salomão, se for necessário, venda tudo em troca da sabedoria. Mas o homem natural não sabe dar valor à sabedoria. Eu não estou falando de sabedoria de Camões, sabedoria de Rui Barbosa, não, estou falando da sabedoria oculta em Deus, porque aqui está dizendo assim: porque ela não se encontra na terra dos viventes. A sabedoria de Deus, ela não se acha aqui. Hoje eu estou pregando algo de sabedoria para você, mas ela só está chegando no seu ouvido como uma informação. Ela não tem poder de mudar a sua vida. Você tem o poder de mudar a sua vida. Agora, a informação que eu estou passando, ela não tem, ela só vai agregar mais conhecimento.
mas mudar a sua vida não, porque a sabedoria de Deus, ela não se acha na terra dos viventes, ela se acha em Deus. Mas como que eu acho essa sabedoria então, pastor? Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. É no joelho dobrado, é no clamor, que Deus revela a sua sabedoria. A Bíblia diz que no oculto, Ele faz reconhecer e saber, conhecer sabedoria, receber sabedoria. É no oculto que Deus revela a sabedoria dEle. Então, queridos, se nós entendemos profundamente isso, nós teríamos mais gente no culto de oração do que no culto de domingo à noite. Por quê? A sabedoria de Deus tem o poder de revelar o futuro. E ela não se acha na terra dos viventes, ela só se acha em Deus. Então, quando eu dobro o meu joelho, é onde Deus vai revelar coisas grandes e firmes. Deus vai revelar chaves que vão abrir portas para a minha vida. Deus vai revelar propósitos, planos, projetos. Deus vai revelar onde está o outro nível para eu chegar. É na busca, é na presença de Deus que Deus vai revelar. E eu sempre oriento os irmãos lá de Nova Odessa, quando vier no culto de oração, trazer um caderno e uma caneta. Para quê? Para escrever. Vai que de repente Deus dá uma direção, uma revelação para ele, e ele escreve aquilo que Deus der naquele momento, porque Deus tem várias maneiras de falar. Deus fala através de visão, Deus fala através de revelação, Deus fala através da profecia, da palavra pregada, Deus fala através da leitura da palavra de Deus, Deus fala através da circunstância, e Deus fala também no nosso coração. Quantos creem que Deus fala no coração? Glória a Deus. Então Deus fala, aí você está lá orando e buscando ao Senhor. Por exemplo, você está lá no momento de oração, você fala assim: Deus, eu estou precisando de uma direção do Senhor, meu marido está desempregado, meu filho está desempregado, e eu não sei fazer nada que possa ajudar. Senhor, estende as tuas mãos, Senhor, abençoa a minha vida, Pai, abençoa a minha casa. Senhor, como é que eu poderia ajudar meu marido? Não sei fazer nada, a única coisa que eu sei fazer é comida gostosa, puxa vida, eu faço umas comidas boas mesmo, né? Meu marido diz que eu sou uma das melhores cozinheiras que tem. Você está orando? Eu sou uma das melhores cozinheiras que tem. Puxa, já pensou eu fazer umas marmitex, umas quentinhas, e levar na porta das empresas e começar a vender e ganhar dinheiro com isso? Eu ia ajudar. Sai, capeta. Como sai, capeta, se você está orando? A Bíblia diz o seguinte, anota a ideia, sabe por quê? Se é de Deus, prosperará. Se não é de Deus, por si mesmo se desfará. É assim que a gente aprende. Anota tudo. Vai que vem uma direção de Deus, uma orientação de Deus, que vai mudar a tua história. Mas volta lá por favor em Provérbios 4, versículo 11. Provérbios 4, 11, olha o que diz ali a palavra do Senhor. Davi dizendo para Salomão: olha, eu o conduzi pelo caminho da sabedoria. Peraí, então sabedoria não é um fim, sabedoria é um caminho. Que coisa interessante. Então ela não é um fim, ela é um caminho. Isso quer dizer que eu posso ter uma direção de Deus hoje, mas amanhã eu preciso de uma nova direção de Deus. Imagina alguém que está, um exemplo simples, que está jogando futebol, e ele toda vez, ele é poderoso jogador, ele vê o zagueiro vindo para ele, ele faz que vai para a direita, puxa a bola para a esquerda, o zagueiro foi para a direita e ele chuta. Isso vai funcionar uma vez, isso vai funcionar duas vezes, na terceira o zagueiro vai vir no pé dele, não vai deixar ele fazer mais, porque já aprendeu, vai precisar de uma nova estratégia. Na nossa vida é a mesma coisa, nós sempre precisamos de uma nova direção de Deus. Por exemplo, vamos falar da irmãzinha lá, ela começou agora, abriu uma empresa de quentinha, uma empresa de marmitex, e está ganhando dinheiro com isso, e agora Deus está abençoando. Aonde foi que Deus direcionou a vida dela? Na oração. Não foi no culto de domingo, nada contra o culto de domingo, pelo amor de Deus, mas é na oração onde Deus começou a revelar coisas grandes e firmes para ela. E aí alguém fala: vamos para o culto de oração hoje? Não dá, eu tenho que preparar material para amanhã. Não, tudo bem, semana que vem eu vou, tá joia. Semana que vem, vamos no culto de oração hoje? Não dá, tem que fechar o caixa desse mês. Vai no outro dia, vamos no culto de oração hoje? Não dá, marquei com os filhos para ir lá no shopping. Vamos para o culto de oração hoje? Não dá, tem que lavar minha Hand Rover, sei lá o nome daquele lá, tem que lavar. E aí chega um momento que a empresa quebra, e a pessoa fala assim: Deus, mas não foi o Senhor que deu? O Senhor não deu aquela sabedoria para mim que abrir a empresa? Eu tenho um dado para você. Segundo estatística do IBGE,
aliás, não do IBGE, do Sebrae, 10 empresas que abrem no Brasil, a cada um ano, 8 fecham e só 2 sobrevivem. Você vai dizer que essas 2 é de crente? Não. Acontece que para você manter o seu negócio aberto, você precisa da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus não se acha na terra dos viventes, e ela não é um fim, ela é um caminho. Se eu hoje receber uma palavra de Deus, amanhã eu preciso de uma nova palavra de Deus. Não que aquela ficou velha, é que Deus vai mudando as estratégias, as direções. A Bíblia diz que uma certa batalha Deus falou para Davi: Davi, você vai e luta. E ele foi e lutou. Na outra, vou Senhor, não, agora você fica debaixo da moreira e fica aguardando o meu sinal, não vai para a batalha. Deus tem as suas estratégias, tem momento que Ele diz vai, tem momento que Ele diz pare, tem momento que Ele diz sai de cena. Mas como é que eu vou saber disso? Clama a mim, responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e firmes. Segundo lugar que a sabedoria se encontra, Provérbios 8, glória a Deus. Eu sou apaixonado por Provérbios 8, Provérbios 8 é tremendo. Mas no versículo 14, Provérbios 8, 14, ele diz assim, meu é o conselho sensato, e a mim pertence o entendimento e o poder. Verso 15, por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça. Volta um, por favor, volta um, isso. Então, outro lugar que a sabedoria de Deus habita, meu é o conselho. A sabedoria de Deus habita no meio dos conselhos. Quem é que te aconselha? Quem é que orienta a sua vida? Quem aconselha o teu casamento? Quem aconselha na tua finança? Quem é que aconselha a tua casa? Todos nós precisamos de conselheiro, e não é um só. Porque às vezes o pastor, ele pode te dar um conselho espiritual, mas de repente ele não pode te dar um conselho financeiro. Não estou dizendo que o seu pastor não pode, mas vocês entendem, vocês são inteligentes. Às vezes você tem uma irmã que pode te aconselhar muito bem na área de família, na área de filhos, mas ela não pode te orientar muito na área do casamento. Nós precisamos de vários conselheiros. A Bíblia diz que na multidão de conselhos não há transgressão. Salomão só chegou onde chegou porque ele teve Davi como seu conselheiro. Abraão, ele ensinou Isaac, e assim vai a história. Moisés ensinou a Josué, todos tiveram conselheiros. Esté chegou onde chegou porque tinha o seu tio ensinando ela. Todos nós precisamos de um conselho. Na multidão de conselheiros não há transgressão. Segundo os historiadores israelitas, eles dizem que Salomão tinha pelo menos 70 conselheiros. 70. Então ele vinha e trazia um tema. Olha, semana que vem nós vamos falar sobre casamento. Eu quero que vocês digam tudo o que vocês sabem sobre casamento. E as pessoas vinham e traziam, falavam, isso aqui está correto, isso aqui não está correto, isso aqui está bom, isso aqui não está. Porque um sábio, ele não só ensina, um sábio aprende também, ele sabe ouvir. A Bíblia diz que os filhos sábios ouvem. Quem não sabe ouvir nunca vai saber ensinar, querido. Nunca vai saber ensinar. Nós precisamos aprender a ouvir. Mas esse próprio versículo, numa tradução, diz assim, versículo 12, por favor, versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Então esse é o terceiro lugar que a sabedoria habita. Primeiro, a sabedoria ela não habita na terra dos viventes, ela está em Deus. Segundo, ela habita no meio dos conselhos. Terceiro, ela habita com a prudência. O que é prudência? Prudência é você saber calcular o impacto de uma decisão. Todos os dias, nós tomamos pelo menos 300 decisões todos os dias. Você acordou de manhã, você vai para casa, você vai para o trabalho ou não, você tem que tomar uma decisão, vai levantar hoje da cama ou não, vai de ônibus ou vai de carro. Todos os dias nós tomamos pelo menos 300 decisões, algumas muito importantes e relevantes, outras menos importantes. E todas as nossas decisões têm um impacto na nossa vida. Então eu preciso saber qual o impacto que as decisões estão trazendo na minha vida. Se eu decido no trânsito xingar alguém, brigar com alguém, eu tenho que entender que cada decisão da minha vida tem uma consequência. Aliás, eu preciso falar uma coisa. 2016, Deus falou muito profundamente ao meu coração. Eu passei a nível de Brasil e tem muita gente que hoje está falando isso por aí, mas é uma verdade. Deus revelando ao nosso coração. Antes de eu brigar com alguém, eu discutir com alguém, eu começo a imaginar por que aquela pessoa está fazendo aquilo comigo, por que aquela pessoa está discutindo comigo,
Por que aquela pessoa está brava comigo? Porque eu aprendi uma coisa: só fere quem está ferido, só machuca quem está machucado, e só magoa quem está magoado. Às vezes alguém está tentando me magoar, mas o problema não sou eu, é ela que está magoada. Aquela pessoa está magoada, aquela pessoa está ferida e ela está descontando em mim. Então eu preciso entender isso, e quando eu entendo isso, muita coisa muda. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu estava lá em Nova Odessa e fui no supermercado. Tem um supermercado chamado Pague Menos. Não sei se tem aqui na região, acho que não, né? Supermercado Pague Menos. E no Pague Menos tem um desconto do Clube Leve Mais. Pague Menos, Leve Mais, né? E aí você chega no caixa, ela já pergunta se você faz parte do Clube Leve Mais. E quando eu cheguei lá, todo alegre, todo feliz, 7h30 da manhã, esse supermercado abre às 7 da manhã, e eu acho muito legal isso. E eu cheguei lá e tal, bom dia, tudo bem? Faz parte do Clube Leve Mais? Sim, tá tudo bem, que dia? O senhor pode digitar o CPF, por favor? Digitei o CPF meio assim, né? E falei assim, tá tudo bem com você? E ela falou assim, nota fiscal paulista? Eu falei, não, foi magoando, gente. Foi roubando, ladrão de alegria, foi roubando minha alegria, fui perdendo aquela alegria. Deu até vontade de falar com a supervisora dela, puxa, eu tratei tão bem ela, né? E aí naquele instante eu lembrei, só fere quem está ferido, só machuca quem está machucado. O problema não sou eu, é ela. Ela está com problema. Pronto, meu coração já está tranquilo, voltou a alegria de novo. Mas não queria deixar ela daquele jeito. Eu pedi uma direção de Deus, Senhor, fala o meu coração agora, fala o meu coração agora. Aí, pá, veio aquela palavra de Deus na minha vida. Eu olhei para ela e falei assim, posso te dizer uma... Ela, quê? Se o teu dia hoje não está bom, amanhã vai estar muito melhor. Ela, ai, amém, tomo posse em nome de Jesus. Eu falei, é crente, é miserável ainda, né? Tomo posse em nome de Jesus. Ai, desculpe, Senhor, é que eu não sabia, eu estou te tratando mal. Eu falei, não. Ela, não, é que eu estou com um problema em casa. Eu falei, você quer que eu ore? Eu sou pastor. Ai, o senhor pode orar? Moço, você espera só um pouquinho, eu vou anotar aqui o nome das pessoas. Ai, pastor, obrigado, Deus abençoe. O senhor mudou minha história, mudou meu dia. Agora, e se eu trato do jeito que ela está me tratando? Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Só que aí me trouxe uma consequência, pastor Anísio, muito terrível. Hoje eu chego no supermercado Pague Menos, ela está 5 gôndolas lá na frente. Quando eu entro no supermercado, ela grita lá, pastor! Mudou a vida da mulher, né? Tá bom, glória a Deus por isso, Deus trabalhando. Mas é muito interessante isso, querido. Quando você entende isso, a tua vida muda. Aí você para de querer julgar e culpar os outros pela situação que você está vivendo. Você para. Isso aconteceu com José. Olha o que a palavra do Senhor diz. Eu quero voltar um pouquinho antes com vocês. Gênesis 37, eu nem vou ler. Gênesis 37. José teve um sonho. Ele disse que ele sonhou que o sol e a lua, primeiro sonhou lá dos feixes, que o feixe dele ficava em pé e 11 feixes se prostravam diante dele. José tinha 11 irmãos, 11 irmãos olharam, 11 feixes, 11 irmãos. Será que você vai reinar sobre nós? Eu falei, não sei, eu só tive um sonho, tive outro sonho também, sol e lua e 11 estrelas, sol e lua, pai e mãe, 11 estrelas, 11 irmãos. O sol e a lua e as 11 estrelas se prostravam, contou para o seu pai e falou assim, será que você vai governar sobre nós? Deus já estava revelando o futuro, porque a sabedoria de Deus tem o poder de revelar o futuro. Deus já estava revelando o seu futuro. Aí vem toda aquela situação que eu gastaria tempo para falar com você. Jogam José lá no poço, ficam com raiva de José, vende como escravo, e vai toda aquela situação. Eu fico imaginando o diabo soprando no ouvido de José. Cai lá no poço, José, vai desistir de ser crente? Não, eu sei onde Deus vai me colocar, Deus já me mostrou o meu futuro. Amarra ele, vende como escravo, vai desistir, José? Não, eu sei onde Deus vai me colocar. Leva ele lá para o Egito, longe da sua terra. Vai desistir? Não, Deus tem algo para me fazer na minha vida. Vai lá para a casa de Potifar, a mulher mente, engana, leva ele para a prisão. Vai desistir, José? Não, eu sei aonde Deus vai me colocar. Quem conhece o seu futuro não tem medo do presente, querido, porque Deus já revelou o seu futuro. Ele revela o sonho do copeiro, revela o sonho do padeiro, nada acontece. Vem Faraó um dia e tem um sonho e ninguém interpreta. Aí o copeiro diz assim, olha, tem um rapaz
lá na prisão, que tem o Espírito dos deuses lá, o Espírito excelente do Senhor, e quando ele fala alguma coisa, quando ele revela o sonho, acontece. Então chama ele lá. Aí vão chamar José lá no eu acho linda essa história. Pegam José no pior lugar que poderia ter no Egito, com roupa rasgada, com sandália furada, se é que tinha, você não estava descalço, todo descabelado, cheirando mal, barbudo, fedido, queimado do sol. O copeiro chega lá e fala assim: ô José, o faraó quer te ver, mas você não pode ver, ele não pode te ver desse jeito. Vamos lá para a barbearia real, vamos fazer a sua barba, vamos cortar o seu cabelo, vamos para a perfumaria real, vamos dar uma perfumada em você, vamos passar pelo banho real para mudar a tua história. José dormiu escravo, no outro dia ele estava lá diante de Faraó, um dia ele estava lá mendigo, no outro dia ele está totalmente transformado. Quando Deus age na nossa vida, Ele faz assim, querido. Você está numa situação hoje, mas quando Deus brada, Ele muda a tua história de um momento para outro. Eu não sei se Deus já chamou a tua senha, mas em breve Deus vai fazer assim na tua vida e vai mudar a tua história em nome de Jesus. E aí José chega lá, interpreta o sonho de Faraó. Faraó falou: olha, você vai ser o segundo no Egito, eu vou te colocar aqui, você vai ser muito bom e tal. E aí 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra, e ele está lá, naqueles 7 anos de vaca gorda, guarda no armazém, nas vacas magras. De repente chega algumas pessoas lá, 11 pessoas, não 11, 10, faltava Benjamim. Chegam ali. Quando ele vê, o coração dele dispara: são meus irmãos. Vocês notaram que José conhece os irmãos e que os irmãos não conhecem José? Porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. O coração está ferido, o coração está machucado, está magoado. E ele chega lá e cria uma situação para condenar os irmãos, porque ele quer vingança. Talvez ele olhou e falou assim: quem te viu na prova e não te ajudou, minha vitória tem sabor de mel. Eu vou falar: isso não é de Deus, para. Mas ele estava lá naquele momento ali terrível. Porque, queridos, o momento todo nós passamos. O problema é o que você faz depois do momento. Porque depois do momento José cai em si e fala: não posso continuar dessa maneira. É igual quando você está lá na sua casa batendo pregos. Ou vai dizer que quando você está batendo um prego lá na parede, e de repente o prego escapa e você acerta o dedo, mas dá aquela acertada mesmo com gosto no dedo. Você fala assim: glória a Deus, aleluia, obrigado, Pai, por essa prova. É assim? Não é. Você sai com vontade: não chega perto, não fala comigo. E fica com raiva naquele momento, mas depois passa e você volta ao normal. Foi o que aconteceu com José. Ele acabou de levar uma martelada no dedo, seus irmãos chegaram ali, ele quer vingança, mas depois ele cai em si, porque José tinha a sabedoria de Deus. E aí, Gênesis 45, eu quero estar já nos momentos finais falando com você. Gênesis 45, tenho tanta coisa para compartilhar sobre isso, mas eu gostaria de ficar nisso daqui. Versículo 3. E eu vou ler com vocês esse texto aqui na nova versão Valdinei, atualizada e criticada. E disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram tão assustados diante dele que não sabiam como responder. E ele disse assim: chegue mais perto. Chegue mais perto. Quando ele se aproximou, ele disse: eu sou José, o seu irmão, que vocês me venderam para o Egito. Aí piorou a coisa. Mas não fique preocupado por vocês terem me vendido, nem fique com a cabeça pesada por isso, porque para a salvação de vida foi que Deus me enviou antes de vocês. E já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá nem cultivo nem colheita, mas Deus me enviou antes de vocês, para preservar vocês nesta terra, e para salvar a vida de vocês com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi o próprio Deus, que me tornou ministro de Faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Em outras palavras, obrigado, meus irmãos. Se vocês não tivessem feito isso comigo, eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu pergunto para você: a tua vida não é igualzinho isto? O teu copo está metade cheio, está metade vazio, depende da tua maneira que você olha. Olhe para toda a situação da tua vida, todos os momentos que você já passou na tua vida. Veja quantas dores você já passou, mas olha onde Deus te colocou.
Olha onde Deus te levantou. Pastor, mas o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe como é que eu estou, eu sou esquecido, meu pai me abandonou, minha mãe se esqueceu de mim. Mas veja, você amadureceu antes do tempo, se tornou mais maduro antes do tempo, Deus trabalhou na sua vida. Então, ao invés de você reclamar de toda a situação, glorifique a Deus, porque quando você fizer isso, Deus vai te levar para um nível maior, e vai fazer coisas grandes e firmes na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero só encerrar com você, pedindo para você abrir no livro de Reis, 1 Reis capítulo 10, versículo 14, diz assim: e o peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23 toneladas e 300 quilos. Numa outra tradução diz assim: e o peso de ouro que Salomão recebia era de 666 mil talentos. Aí a turma fala assim: está vendo? 666, número da besta. Besta é nós que não tem ouro, irmão. Não tem nada a ver. Ele diz assim, então o peso de ouro era 300. Ele continua dizendo assim: e fora o imposto pagos por mercadantes e comerciantes, e por todos os reis da Arábia e governadores. Versículo 23, o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra, e gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sua sabedoria que era dada. E ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente: utensílio de prata, de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos, mulas, e aí continua muita outra coisa. Imagine que nós estamos aqui e supostamente eu sou Salomão e vocês são os reis da Arábia. E aí vocês vêm pedir conselho para mim. Aí você chega e eu vou te dar um conselho. Eu não, Salomão, eu vou te dar um conselho. Aí quando eu termino aquele conselho, eu falo: nossa, isso daí mudou a minha vida, Salomão, eu só quero te agradecer, tô esse jarro de ouro. E eu falo assim: coloca junto com aqueles outros jarros de ouro e de prata que tem ali no canto. E era o peso de ouro que trazia todos aqueles 1000 quilos, milhares de quilos de ouro. E isso acontecia ano após ano. Um homem que mudou a sua história só usando o presente que Deus lhe deu, a sabedoria. Eu pergunto para você: aonde é que Deus pode te colocar, hein? Se vocês olhassem para mim quando criança, eu dizia: esse rapaz nunca vai escrever livro nenhum, esse rapaz nunca vai chegar em lugar nenhum, porque eu sou o cara mais tímido que existe. Vocês não têm ideia da minha timidez, vocês não têm ideia da minha vergonha que eu tenho. Mas eu aprendi uma coisa: se eu não tenho, eu vou buscar com quem tem. Eu fui buscar em Deus, que mudasse a minha história, que abrisse a minha mente. Quando eu estava no ano de 2008, eu estava num congresso, e o pastor Jorge Linhares, aliás não é um congresso, é um trabalho para pastores. O pastor Jorge Linhares chegou na minha mão e falou assim: escreva livros em nome de Jesus. Eu falei: essa bênção é minha, ninguém toma. E a partir daquele dia, ao invés de eu escrever livro, eu fui aprender como é que se escreve livro, porque eu não tinha como escrever um livro. Eu fui buscar, e eu peguei os próprios livros do Jorge Linhares, eu ranquei as páginas dele, eu abri o livro, eu rasguei o livro dele, eu fui analisando o livro até eu entender. Quando Deus me deu, falou: é assim que ele faz, é assim, desse jeito, assim, assim. Eu falei: assim você pode fazer também. E a partir daquele dia eu comecei. Eu só não tenho 50, 60 livros porque eu sou preguiçoso, porque o Espírito de Deus me ensinou o caminho das pedras. Eu pergunto para você: aonde Deus pode colocar, se Deus começar a revelar essa sabedoria? Só que nunca se esqueça, a sabedoria revela o futuro, mas ela não é um fim, ela é um caminho. A sabedoria de hoje me trouxe até São José do Rio Preto, mas eu vou precisar de uma sabedoria de amanhã para chegar até Frutal. Eu vou precisar de uma sabedoria nova para outra semana lá na nossa igreja de novo. Você está entendendo o que Deus está falando? É um passo a cada vez, como dizem os americanos, é step by step, é passo a passo, até chegar lá. Mas querido, eu tenho uma boa notícia para você: o primeiro
passo você está dando nesta noite? Porque eu sei que o Espírito de Deus está mexendo no teu coração e dizendo para você que há algo novo para acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar. Posso orar, pastor? Se coloque em pé, por favor. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. O senhor disse que hoje não era culto de estudo, pastor. Acabou sendo. Glória a Deus. Eu vou pedir para você fazer assim, ó, como quem está querendo receber um presente. Como que uma criança quer pegar um presente? Ela faz assim, assim, aqui. Pai, dá um presente para mim, pai. Pode falar assim com Deus. Ele é o teu pai. O que é que você está precisando para a tua vida? Aonde é que Deus pode te colocar nesta noite? Comece a trazer à existência aquilo que não existe. Comece a visualizar o impossível de Deus acontecendo na tua casa, na tua vida, na tua família. Comece a enxergar coisas novas acontecendo, Deus abrindo novas fontes. Eu quero declarar sobre a tua vida que novas fontes vão começar a se abrir para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai de amor e graça, eis aqui os teus filhos, eis aqui as tuas filhas diante da tua face, diante da tua presença. Põe as tuas mãos de poder, Pai, estende as tuas mãos para abençoar a vida do teu filho e da tua filha, e começa a trazer mudanças, Pai, restauração e transformação, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo comece a agir de uma maneira sobrenatural, operando, sarando, curando, restaurando, transformando, ó Pai, e coisas novas comecem a acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo na vida do teu filho e da tua filha. Deus, começa a dar a sabedoria para o teu filho, Senhor, sair do caminho natural, Senhor, sair da mesmice e começar a entrar num caminho sobremodo excelente, de coisas novas, coisas grandes, coisas firmes, Senhor, que comece a acontecer na vida, na casa, no lar do teu filho, em nome de Jesus. Senhor, todo bloqueio, todo sentimento limitante que vai travando o teu filho, dizendo eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, não dá, que caia por terra nesta noite em nome de Jesus, pois o Senhor é o Deus que vai suprir toda necessidade, que vai abrir portas, que vai dar direção, novos caminhos, novas fontes de renda, novos recursos, coisas novas do Senhor vão começar a acontecer na vida do teu filho e da tua filha. Nós queremos, Senhor, como ministro da tua palavra, orar e abençoar a tua igreja, abençoar os teus filhos e declarar restituição e restauração em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?